Muito bem, hoje o nosso bate-papo é com Michel Lopes, ele é diretor de inovação da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis. Lembrando que você pode nos acompanhar as informações, pode ficar bem informado com o Jornal Paraná. Jornal impresso, tem na banca do Edson e você pode fazer a sua assinatura também. E tem o online, oparaná.com.br. Você pode nos acompanhar também, acompanhar as entrevistas no canal no YouTube, tem o Facebook, o Instagram. Venha conosco, acompanhe as informações e fique sabendo o que acontece em Cascavel, na região, no Paraná e no Brasil. Michel, satisfação tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto, muito obrigado aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema, né, tão importante e relevante aí para o nosso país. Entre outros assuntos, vamos falar sobre esse debate em torno do fim da escala 6x1. Mas antes, eu sei que você sempre foi uma pessoa envolvida em entidades, dando a sua contribuição, e agora na FENACOM. O que é a FENACOM? Zé Roberto, FENACOM é a federação do nosso sistema, né, das empresas de serviços contábeis, né, de assessoramento, perícia, informações e pesquisas. Na verdade, as empresas de serviços, de uma forma geral, né, no nosso país. Hoje, a FENACOM representa mais de 400 mil empresas, né, no Brasil e mais de 60 atividades econômicas. Então, dentro desse contexto, dentro desse conglomerado, né, de atividades econômicas, nós exercemos, né, então essa função de bem representar, né, essas empresas lá em Brasília. Você esteve na SIC, também no Sescap Paraná, sempre envolvido. Isso. É importante dar a contribuição. Isso, passei na presidência da SIC, né, num momento bem difícil para Cascavel, que foi a pandemia. Estive lá, né? Depois a gente assumiu a presidência do Sescap, que faz parte desse sistema das empresas contábeis, só que daí em nível estadual. Estive presidente lá por 4 anos, saí no dia 31 de março agora de 2026, e agora já no dia 1º de julho, né, a gente assumiu então essa diretoria, né, de inovação e tecnologia junto à federação, né, pensando agora em nível nacional. Assumiu recentemente, já desenvolveu algumas ações? Ainda não, né? Nós estivemos em Brasília no mês de maio, fizemos, né, algumas reuniões pontuais lá, conhecendo, né? Até porque a realidade, Zé Roberto, do país ele é bem distinto em cada uma das regiões, né? Então, primeiro a gente faz todo um mapeamento, é isso que eu estou procurando fazer nesse momento, conhecer um pouco a realidade, né, do que vem acontecendo em cada uma das regiões do país, para depois a gente, então, fazermos, né, um planejamento estratégico aí de atuação nesses próximos 4 anos. Estarei em São Paulo, né, na primeira semana de agosto, justamente para poder programar, né, e criar esse plano de ação. Gostaria de ouvi-lo sobre o fim da escala 6x1, essa PEC, a discussão ampla, a gente vê manifestações em todo o país. O que a gente pode falar a respeito? É algo que vai causar um impacto negativo? Isso é inevitável, Michel? Roberto, vamos olhar o contexto da escala 6x1 por, né, alguns vieses. Nós temos alguns pontos que nós precisamos entender o contexto de tudo isso. Primeiro, na minha opinião, e aí o Michel está falando, que esse assunto ele precisa ser mais debatido e não é num período eleitoral que isso deve acontecer. Tá? Esse é um primeiro ponto que eu trago. Por outro lado, temos alguns pilares aqui que a gente precisa entender que nós precisamos evoluir. O mundo evolui, né? Dentro de um primeiro contexto, nós sabemos sim que há necessidade de termos, né, uma condição de descanso a mais para os colaboradores. Então ninguém é contra falarmos sobre, né, um dia a mais de descanso para quem trabalha, para quem labuta no dia a dia. Isso precisa deixar muito claro, né? Agora nós precisamos achar meios que isso aconteça para que não impacte na economia. Então vem um outro pilar aqui, que é a questão, né, empresarial. Se nós simplesmente aprovarmos a legislação sem um debate mais aprofundado sobre isso, é óbvio que isso vai impactar naquele que está sendo beneficiado nesse momento. Ou seja, se o trabalhador, ele simplesmente deixa de trabalhar um dia, né, na escala 5x2, mantém o seu salário, que é isso que prega, né, o projeto de lei. Mas, por outro lado, isso impacta em custos para a empresa, obviamente esse custo vai ser repassado.
e vai chegar lá na gôndola, lá no supermercado. E o que vai acontecer? O próprio colaborador que foi beneficiado com um dia menos de trabalho, né, mantendo o seu salário, o poder de compra dele diminui. Diminuindo esse poder de compra, como o preço lá na gôndola subiu, a inflação começou a corroer esse poder de compra, obviamente, né, que para ele foi prejudicial. Então, o objetivo da lei, ela precisa ser melhor interpretada, porque ninguém é contrário, né, o descanso para o trabalhador, porém, a forma como está sendo feita, sem olhar para esse viés empresarial do custo, isso vai prejudicar e prejudicar muito, né, tanto a economia quanto o próprio trabalhador que será beneficiado. Só para uma informação, Zé Alberto, a CNC, né, que é a nossa confederação, a Confederação Nacional do Comércio, ela estimou em mais de 500 bilhões de aumento de custo, tanto nos setores, né, industriais, comerciais e de serviços. Imagine que esse custo ele vem para a economia. E isso gera inflação e tem todos os desdobramentos que nós já conhecemos. Quando Então, você tem inflação, os juros não caem, né? Os juros já estão lá em cima. Isso tudo prejudica. Esse é o ponto. E a dificuldade de entender isso? Você tocou um ponto interessante, que é um ano eleitoral, não é um ano de eleições. Talvez isso alguns até associam, mas os municípios se manifestaram também, as prefeituras, quer dizer, o impacto é geral. Até para que aquele que de repente nos acompanha, Michel, de repente poderia ter essa dúvida, hoje, como que funciona essa escala? Não há uma liberdade também do mercado de trabalho? Por exemplo, se aquele trabalhador ele entende que ele tem que ficar um dia a mais, não há um entendimento com as categorias, com as diversas atividades? Isso que prega a nossa federação, Zé Alberto. Então, desde o início, quando nós começamos a discutir isso, né, lá na Câmara Federal, nós levamos, né, essa questão. O que nós pregamos? Né? Nós pregamos, enquanto federação, que nós temos que dar liberdade para as empresas, né, para os empresários e também para os trabalhadores, através, né, das negociações coletivas, né, fazer com que as particularidades de cada segmento, né, e de cada trabalhador, de cada empresa, ela possa ser vista, né, de forma bastante, como é que eu vou colocar aqui, de uma forma bastante responsável, né, para que nós tenhamos segurança jurídica nessa relação de trabalho, mas que, por outro lado, né, nós não prejudiquemos nem a empresa, o empresário, e nem o trabalhador. Então, isso já existe, né? A reforma trabalhista ela já trouxe essa possibilidade de negociações, né, com acordos individuais, acordos coletivos, e isso tem funcionado, né? Agora, você impor mais uma lei, né, onde você trava, né, essas possibilidades e ele traz esse aumento de custo e não consegue prever, né, um benefício real para o trabalhador, isso para mim é muito prejudicial e é isso que a gente vem trabalhando, né? A gente tem levado, ontem o nosso presidente esteve no Congresso Nacional, né, esteve no Senado Federal, na verdade já foi aprovado na Câmara, né? E esse projeto está no Senado agora sendo discutido e o nosso presidente esteve, né, no Senado Federal e apontou exatamente isso, né, que hoje a reforma trabalhista já trouxe essa possibilidade de negociações, por que, né, nós engessarmos novamente com uma lei que vai impactar negativamente em toda a economia? Esse é um ponto, né? E com essa leitura, por que passa pela Câmara e poderia ou pode passar pelo Senado, ao seu ver? Pois é uma incógnita, né, Zé Roberto? Falarmos de entendimentos políticos na Câmara, né, foi muito rápido o trâmite desse projeto de lei, ele foi aprovado, né, de uma forma que nós imaginávamos ter um pouco mais de discussões. Eu acredito que no Senado isso vai acontecer, já começou a acontecer, né, o governo ele previa essa aprovação no Senado antes, né, do recesso parlamentar, e isso com certeza não vai acontecer. Então, dentro do Senado Federal, acho que essas discussões elas vão ser trazidas à luz, né, nós vamos conseguir expor um pouco mais os impactos de tudo que pode acontecer e, quiçá, né, nós conseguimos avançar, né? Se a gente conseguir avançar um pouquinho, né, é óbvio que a gente queria que fosse uma coisa muito bem feita, mas se a gente conseguir avançar um pouquinho para que não impacte negativamente na economia, será um ganho, um verdadeiro ganho para todos.
A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema tributário brasileiro e a gente tem falado muito a respeito dessa questão e isso tem preocupado os empresários. Então você não tem dúvida que o fim da escala 6 por 1 com essa iniciativa, caso realmente avance e agora está no Senado, vai gerar desemprego, vai trazer uma série de transtornos, uma série de impactos negativos. Você não tem nenhuma dúvida. Por exemplo, o empresário vai ter mais dificuldade ainda. Com certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer no primeiro momento, até o mercado se adaptar. Mas que me preocupa, Zé Roberto, eu acho que assim, na iniciativa privada as coisas são rápidas, né? Então o empresário toma a decisão e a coisa acontece, né? O que me preocupa é o setor público, né? Porque isso também impacta o setor público. Se a gente for pegar a Frente Nacional, né, dos prefeitos, eles falaram que o impacto hoje é de mais de 30 bilhões, né, nos cofres, tanto municipais, estaduais, como no governo federal, né? Nós temos a saúde, né? O SUS será extremamente impactado. Nós já estamos com um problema no SUS, né, com falta de médicos, com falta, né, de mão de obra qualificada, enfermagem, enfim, e você diminuindo a escala, nós temos que colocar mais pessoas para atender a população. Na educação é a mesma coisa, né? Nós estamos temendo, inclusive, nós colocamos isso enquanto federação, uma possível evasão escolar, né? Porque o custo das mensalidades no setor privado ele vai aumentar muito. E aí pode ser que o governo, né, aí as escolas públicas, né, o governo estadual, federal e municipal tenham que, né, suportar essa saída desses alunos que não vão, né, os pais não vão conseguir honrar com os compromissos nas escolas particulares. Então, transporte, né, falamos muito sobre transporte também, a economia, né, ela está muito atrelada ao custo do transporte, e o custo do transporte, obviamente, né, ele vai aumentar, porque as transportadoras precisam contratar mais motoristas. Então, o contexto ele é muito complexo, né, e isso precisa realmente ser debatido. E mais um ponto, Zé Roberto, para finalizar a minha visão sobre a escala 6 por 1, eu vejo assim, ó, estou assumindo, né, agora a diretoria de inovação e tecnologia. O mundo está mudando, né? As relações de consumo também estão mudando, tudo está mudando. E por que não, né, nós não darmos a liberdade, né, tanto para o trabalhador, de repente ele não quer trabalhar 5 dias por semana, ele quer trabalhar 4, quer folgar 3, né? Por que nós não darmos essa liberdade tanto para o empresário como para o trabalhador poder, né, negociar o que é melhor para ambos? Eu acho que o mundo, com essa inovação tecnológica, né, estamos falando aí já de... A inteligência artificial já ficou para trás, né, todo mundo já... Isso já faz parte do nosso dia a dia. E por que não, né, nós flexibilizarmos essa relação de trabalho? Deixar realmente o que é possível ser feito dentro da vontade, né, particular, tanto do trabalhador como do próprio empresário. Hoje a gente vê muitas empresas, inclusive, né, eu tenho como contador, né, eu vejo diariamente isso, que muitas empresas estão flexibilizando o horário de trabalho. A jornada não é mais fixa. A empresa fica aberta das 7 às 10 da noite e o próprio colaborador faz o seu horário. Então isso tudo, né, vem à luz para a gente poder discutir um pouco mais, né? Às vezes o governo está impondo que o trabalhador tem que trabalhar 5 dias, mas ele não quer trabalhar 5 dias, ele quer trabalhar um pouco menos. Então isso precisa ser realmente bem discutido. Michel, e com o fim da escala 6 por 1, por exemplo, não tem uma brecha, uma abertura para essa negociação dentro de uma eventual decisão dessa que está sendo tomada agora no Senado? Eu espero que sim. Porque daí na prática poderia funcionar bem, até, digamos, dependendo de cada empresa. Existiu lá no início, né, inclusive nós vimos a possibilidade de ter um substitutivo ao texto, né, inclusive proposto pelos próprios senadores, nessa flexibilização realmente, né, o tema que eu acabei de trazer aqui. Mas não é fácil, né, porque o governo ele trouxe esse projeto de lei já tramitou na Câmara Federal, já foi aprovado, existe, de novo, né, uma urgência, né, de aprovação por ser um ano eleitoral. Por isso que, quando eu iniciei, né, aqui a minha fala, eu disse, o problema está no ano eleitoral, porque tudo parece que tem que ser de forma urgente, né, antes que o processo eleitoral realmente, né, comece.
Então, o contexto, eu acho que ele é muito bem-vindo, a discussão é muito bem-vinda, queremos realmente evoluir, porém, né, não dessa forma, né, não como um tratoraço, como o pessoal vem dizendo, né, com aprovação sem grandes discussões a respeito do tema. Porque tem aqueles que podem querer trabalhar mais também, não é? Tá E bem? depende, a fase da vida dele permite isso, não é? Perfeito. E a gente vê a discussão, você falou sobre o descanso, né? Tem o estresse, tem o desgaste, tem Tem a tudo. ansiedade. Isso dá para administrar, né? É uma coisa complexa, mas não é com a medida radical, né? E criando esse impacto todo negativo que nós vamos resolver, eu penso, não é? Agora, a gente tem exemplos fora do país. Por exemplo, Estados Unidos, a forma como o trabalho é, o modelo, outros países Perfeito. também. A gente não poderia copiar alguns modelos que dão certo lá fora, ou aqui a nossa realidade é outra, a cultura, enfim, alguma coisa não dá para adaptar? Na verdade, a cultura realmente é outra, né, Zé Roberto? Mas, por outro lado, como eu disse, né, o mundo vem evoluindo, o Brasil também evolui naturalmente, né, a gente pode entrar, né, num mérito agora de uma questão de gerações, né? É óbvio que se nós pegarmos as gerações, né, anteriores, é óbvio que eles foram criados trabalhando desde muito cedo. Então, para eles, o trabalho é prazeroso, né? As gerações mais novas, eles já têm um viés, uma ideologia um pouco diferente, né? Hoje você pega essa nova geração, não quer ter carro, quer andar de Uber, né? Quer trabalhar home office, né? Quer poder usufruir desse recurso que ele ganha, o salário, enfim, né? A remuneração e aproveitar realmente a vida. Então, existem, né, gerações muito distintas dentro do mercado de trabalho. Hoje nós temos 5 gerações, né, trabalhando, né, no dia a dia hoje dentro das empresas. Então é muito difícil lidar. Se a gente for falar de recursos humanos, nós vamos ver que as empresas sofrem muito, né, com essa situação. Por outro lado, né, as pessoas vão se adaptando às realidades. E essa adaptação, ela vem, né, com as inovações, né? E a inovação não é só tecnológica, ela é realmente de interpretação, né? De fazer diferente. Por quê? Porque a realidade, né, das expectativas humanas dentro desse contexto de trabalhadores é diferente. Então, eu não posso tratar né, uma pessoa com 60 anos de idade da mesma maneira que eu trato uma pessoa com 20. Então, essa é a situação, dentro da própria empresa. Então, isso precisa ser, né, bem discutido e bem debatido, mas, de novo, né, precisamos falar sobre o assunto. Agora, a flexibilização, na minha opinião, né, ela é o melhor caminho, dando essa possibilidade, né, de negociação, né, através desses acordos, né, através dessa negociação coletiva entre empresa e trabalhador. Estamos conversando com o Michel Lopes, ele é diretor de inovação da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis. Vamos falar um pouquinho mais agora, até de forma mais direcionada, sobre tributação, a reforma tributária, os desdobramentos, como que os empresários vêm acompanhando e como têm sido os impactos agora, inclusive a partir desse ano de 2026. Zé Roberto, é um outro tema, né, bastante complexo. Nós estamos discutindo isso há muito tempo, né, estamos muito próximos, né, de termos a implantação definitiva da reforma tributária. Ela passa, na verdade, a vigência dela, né, já está acontecendo, né, nesse período, vamos colocar assim, de transição, mas o CBS, que é o primeiro imposto, né, que passa a ser recolhido no Brasil, ele entra a partir do dia 1º do próximo ano, 2027. O ano de 2026 é um ano onde os empresários eles precisam se adequar à reforma, né? Então, nós temos alguns prazos ali que precisam ser obedecidos. Vou dar alguns exemplos, né? Então, as próprias notas fiscais, né, com as informações do IBS e do CBS, né, eles precisam, né, já estar saindo nas notas fiscais. Por exemplo, né, as imobiliárias que nunca emitiram nota fiscal, né, para receber aluguel, elas vão precisar fazer isso agora a partir do segundo semestre. Nós temos a opção, né, pelas micro e pequenas empresas, que hoje são a grande maioria do nosso país, as que mais empregam mais de 60% de todos os trabalhadores, né, da nossa nação. Elas são obrigadas a fazer a opção ou não pela reforma tributária, né, a partir do mês de setembro.
Então, tudo isso, setembro, outubro, né, por ser um ano eleitoral, a gente fica, né, um pouco ainda refém dessas datas, mas se a gente for olhar o texto da lei, né, ele trata como o mês de setembro, mês para opção. Mas, enfim, o contexto ele é de adaptação agora a essa nova reforma e a partir de 2027, sim, né, nós passamos a recolher, né, o primeiro tributo. Nós temos 2 tributos dentro da reforma, que é o IBS e o CBS. E o CBS ele vem substituir, então, as contribuições federais, que é o PIS e a COFINS, né? Então nós passamos a recolher esse imposto, né? Então deixa de existir o PIS e a COFINS e passa a existir a CBS. Mas praticamente, né, todos passam a pagar a CBS, né? Exceto, né, aquelas pequenas empresas, o microempreendedor individual, né, que atende só o varejo. Todas as outras, né, em tese, passam, né, desde que seja feita a opção, a recolher o CBS. Então, o contexto reforma tributária ele vai mexer muito com o universo empresarial no segundo semestre de 2026, eu não tenho dúvida nenhuma. Mexe com formação de preço de venda, mexe, né, com toda a estrutura interna, né, de cadastro de fornecedores, clientes, porque o empresário vai precisar entender, né, se ele vai conseguir vender para aquela empresa ou não. Por quê? Porque hoje o desenho da reforma ele traz uma necessidade do empresário olhar, eu preciso de crédito tributário. E o crédito tributário dentro dessa reforma, né, desses impostos que foram criados, né, com regime não cumulativo. O que é o não cumulativo? Você paga o imposto, mas você se acredita de tudo aquilo que você comprou também. Então, você vai pagar em tese sobre o lucro que você teve, sobre a margem que você teve. Então, o contexto ele precisa analisar. Se aquela empresa não me dá crédito, eu não posso mais comprar dela. Então, isso vai mexer com o universo empresarial a partir, né, do ano que vem. Então, 2026, segundo semestre, é um ano, né, que vai realmente ser o momento, né, vai ser com certeza absoluta o momento do empresário, né, voltar para dentro de casa ali, olhar todo o cenário empresarial e readequar, fazer as mudanças necessárias para poder atender a nova legislação. E os empresários agora estão entendendo com mais clareza porque a reforma foi aprovada lá atrás e a gente sabia que é uma adaptação e é algo gradativo, não é? Com alguns ajustes, né, dentro daquilo que estabelece a própria legislação. Hoje é possível entender melhor o que de fato vai acontecer ou está acontecendo, até para se preparar, porque eu lembro que na época se comentou muito, olha, os empresários vão ter dificuldades, os próprios contadores vão ter dificuldade e tal, né? Está mais claro agora e é algo bom? Roberto, para nós profissionais e técnicos, ele está um pouco mais claro, sim, né? Infelizmente, né, as mudanças elas acontecem diariamente, né? Nós tínhamos um prazo, né, para as imobiliárias emitirem notas fiscais a partir de 1º de agosto, agora mudou, né? As pessoas físicas, desculpa, né, só para corrigir aqui, as imobiliárias continuam, mas as pessoas físicas que têm imóveis também precisavam emitir nota fiscal, que era para entrar junto com as imobiliárias, agora foi prorrogada para janeiro de 2027. Então essas mudanças, elas, né, estão acontecendo, né, diuturnamente. A questão a minha preocupação, né, e aí agora falar como técnico, né, como profissional da área, é que os empresários, eles estão ouvindo falar a respeito, mas não estão dando a devida atenção para o tema. E isso o que pode acontecer, né? Quando chegar lá em 2027, ser uma corrida desesperadora para poder atender, porque senão não vai conseguir vender. Então, esse contexto, uma outra coisa que me preocupa também dentro da temática é que os empresários eles ficam muito ali nas mídias sociais. Eu ouvi falar isso, ouvia falar aquilo, a pessoa tal, né, falou sobre determinado assunto lá e ele manda para o profissional, para o contador dele. Isso procede, não procede? Então, assim, a informação está chegando, né, está um pouco mais claro para o empresário, mas eu não vejo ainda, né, tirando os empresários maiores, né, as grandes empresas que estão totalmente adaptadas, já estão prontas para esse novo modelo, mas as empresas menores, né, as pequenas e médias, ainda, né, eu sinto que não estão dando a atenção que deveriam, porque realmente o modelo muda. Como eu disse aqui antes, por exemplo, formação de preço de venda, muda tudo. Hoje o imposto é por dentro, né? Você calcula dentro da formação de preço, né? Vou calcular o markup, o imposto está lá dentro. Agora o imposto é por fora.
tá? Então muda tudo, muda tudo. E a empresa que não se atentar para isso, né, primeiro que o concorrente vai engolir, porque ele vai ter, né, esse domínio sobre essa nova tributação. E aquele que não fez o dever de casa, ele vai patinar. E pode ser que, se for uma empresa pequena, a gente sabe que não tem tanta margem assim, e também não tem tanto fluxo de caixa assim, ele pode, né, sofrer graves consequências. Então, o que a gente precisa é continuar falando, né, ainda temos 6 meses pela frente, mas eu espero que os empresários agora no segundo semestre realmente, né, se dediquem, né, para poder fazer o dever de casa dentro de suas empresas, para se preparar para não ter nenhuma surpresa a partir de janeiro. E no geral, essa reforma está sendo interessante dentro dessas últimas informações e desses ajustes, porque a gente sempre defendeu uma reforma tributária. E quando você tem uma reforma, muitos questionam, não, mas não era bem essa que nós teríamos que ter, não é? Está ficando de bom tamanho, digamos assim, Michel? Uma reforma ideal, ela nunca vai existir, né, Zé Roberto? Porque, assim, existe muito interesse, né? Todo segmento, né, cada um, né, defendendo o seu segmento, tem interesse em pagar menos imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas é muito necessário pagar imposto. Nós precisamos fazer com que a máquina pública funcione e dê condições de atender toda a população. E é assim que funciona. Desde que o mundo é mundo, né, desde que o tributo foi criado, é com esse objetivo. Por outro lado, nós precisamos entender que o objetivo maior de uma reforma tributária é a simplificação. Tá? Precisamos simplificar. É muito burocrático, né, hoje o sistema tributário, é um manicômio tributário que nós vivemos no país. Então, o que a gente esperava dessa reforma? Que realmente simplificasse. Diminuição de carga tributária, a gente sabia que não ia acontecer. Né? A máquina pública, da forma como o Brasil funciona hoje, como a gente sempre disse, né? Primeiro tinha que ser feita a reforma administrativa para depois fazer a reforma tributária. Como isso não aconteceu, é óbvio que a carga tributária ela não vai diminuir. Por outro lado, nós precisamos entender também que os empresários não têm mais margem para pagar imposto. 1/3 praticamente de tudo que o empresário produz vai para o governo. Não existe mais margem de pagar mais imposto. Então, assim, o que a gente queria? Uma simplificação, porque a burocracia, ela custa, né? E isso, né, vai para o preço lá da mercadoria, vai para o preço, né, do serviço prestado. Então, o que a gente precisava entender? Essa simplificação ela precisava acontecer. Ela aconteceu? Sim, ela aconteceu. Da forma como deveria? Não, não aconteceu. Por quê? Por exemplo, o IBS, que é o imposto que vai substituir, que esse eu acho que é a grande conquista da reforma, é o IBS, que é a unificação do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, né, que é o imposto de competência estadual, e o ISS, que é das prefeituras. Então isso unificou, né, tanto o imposto estadual como municipal unificou num único tributo, que é o IBS. O problema é que dentro da legislação deu margem para que cada estado e cada município ainda continue definindo a alíquota do seu tributo. Então nós podemos ainda ter essa complexidade de alíquotas no Brasil, né? Se fosse uma alíquota única no Brasil, então facilitaria muito e essa simplificação realmente aconteceria. Tá? Ficaria muito mais prático. Então, ainda, né, não temos a melhor reforma possível, né, porém, já começou a simplificação e isso é muito benéfico para toda a economia. Então, de novo, temos a melhor reforma do mundo? Não, não temos. Vai melhorar o ambiente de negócio pela simplificação? Sim. Mas nós temos toda essa transição. Para mim, o grande problema da reforma é a transição. Para mim, não deveria existir essa transição. Como nós vamos ter a substituição agora em 2027 do CBS, para mim, no máximo até 2029, nós deveríamos já ter o IBS full, né, integralmente implantado. Nós esperarmos até 2033 pagando 2 sistemas, isso para mim não tem sentido nenhum. Né? Então, eu acho que essa burocracia desse período de transição ainda vai trazer graves consequências. Uma dúvida, quando você falou sobre imobiliárias, e talvez algumas pessoas que nos acompanham também, aluguéis, né? Eu sei que isso com a informatização, com a tecnologia, com a inovação, com o cerco que é apertado, a gente ouve muito falar de pessoas que têm aluguéis que recebem dinheiro, ou às vezes via Pix, né? Então, quer dizer, não passa pela imobiliária, tem os seus aluguéis ali diretamente com os inquilinos. O que isso pode acontecer? Isso vai acabar? Eu acho que não vai acabar, Zé Roberto.
porque isso já é uma prática que acontece desde sempre. O problema é que o fisco cada vez mais, né, tem um olhar para isso. Nós não podemos desconsiderar e não podemos achar que o fisco não tem acesso a todas essas informações. Hoje, falando de tecnologia, o governo tem uma tecnologia de ponta no mundo. Então, ele sabe tudo o que acontece. Os bancos precisam informar praticamente, né, todas as movimentações para o governo federal. É óbvio que o governo não vai ficar olhando lá para R$500, R$900 nesse momento. Mas a tecnologia está aí. Em algum momento, ele vai utilizar dessa tecnologia para fazer todos esses cruzamentos. Vou dar um exemplo, né? Nós temos o cadastro que está sendo implantado agora, o cadastro dos imóveis, né? o CIB, né? O cadastro dos imóveis no Brasil. O que vai acontecer? Lá na declaração, né, do contribuinte que recebe esses aluguéis, né, sem declarar, esse contribuinte ele vai ter todos esses imóveis lá com o cadastro desses imóveis na declaração dele. O fisco tem acesso a essas informações, a declaração foi entregue. Por outro lado, nós vamos pegar lá o inquilino, que também vai declarar e vai colocar que o endereço da residência dele é aquele. O CIB, lá, o cadastro do imóvel, é aquele. Tá, peraí. O imóvel está na declaração, né, do proprietário. O inquilino está declarando que mora naquele imóvel. Ele está morando de graça lá ou não? Então aí começam esses cruzamentos. De novo, não é uma coisa que vai acontecer na minha visão, e aí Michel falando, que não vai acontecer isso no primeiro momento, né? Mas essa informação já existe, o governo está caminhando para isso, a tecnologia vai trabalhar, né, em favor do governo, e em algum momento isso vai começar a acontecer e as notificações vão chegar. Então, não adianta receber em dinheiro, espécie, gastar lá no mercado e tal, de forma que não haja comprovação, que através desse caminho aí pode chegar. Vai chegar, não tenho dúvida que vai chegar. Mas, como eu falei, né, esse cruzamento, né, ele demanda de uma alta tecnologia, de um alto... a própria inteligência artificial aí pode com certeza ela vai fazer. Rastrear e... Ela vai fazer e ela vai emitir de forma automática essas notificações. Não vai ter mais um auditor fiscal lá interferindo. E essa é a inovação tecnológica que vem junto, né, tanto no ambiente empresarial como também no ambiente, né, do governo, no setor público. A inteligência artificial, né, com todos esses cruzamentos, com todo esse potencial, né, de processamento, isso vai acontecer tudo de forma automática. Então, para mim é muito claro que isso vai acontecer, né, num espaço de tempo, num médio espaço de tempo, não vou falar num curto espaço de tempo, mas isso vai acontecer. Então, o que o governo está, né, orientando? Vão se adequando, né, vão se adaptando, por mais que isso, eu já fiz isso uma vida toda, não tem problema. A partir de agora, né, nós estamos com um olhar um pouco mais, né, próximos daquilo que você está fazendo. Então, é uma questão agora de poder se adaptar e entender que em qualquer momento, né, isso pode acontecer, vira a chave e aí não tem muito o que fazer. Você falava também sobre a burocratização, sobre o sistema, e a gente vê que cada mudança, né, a gente tem uma dificuldade até para emitir uma nota, os contadores sofrem, né? O meu contador, Michel, eu acho que eu tenho que dar um prêmio para ele de vez em quando, né, dar um presente, de repente, no final do ano, porque de repente você vai fazer uma nota, o sistema não funciona, ou você tem que incluir alguma coisa, mudou, né? Ou você inclui, faz algo assim porque o imposto é menor, claro que é justo, mas esse é um caminho, né? O contador está aí para nos orientar. Esse sistema, ele é falho ou é a gente que não sabe operar? Na verdade, eu acho que, Zé Roberto, não vou dizer que o sistema ele é falho, por mais que ele tenha problemas, né? Toda tecnologia, ela não é 100%, né? Sempre em algum momento ela pode deixar a gente na mão. Então, a gente tem que entender isso. Por outro lado, falta muita informação. Por quê? Por causa dessa burocracia. De novo eu trago esse assunto porque isso realmente incomoda muito o meio empresarial. É muita lei, é muita informação e às vezes o empresário não consegue, nem o próprio contador que está ali no dia a dia consegue acompanhar todas essas mudanças diárias que acontecem. Imagina o empresário que ele está preocupado em vender, ele está preocupado em prestar serviço, ele está preocupado, né, em atender, né, os seus clientes. Como é que ele vai ter uma estrutura interna só para ficar olhando legislação? Então, a legislação muda, então precisa toda uma adaptação.
E às vezes ele impede, inclusive, a emissão de uma nota fiscal. E aí sai acontece aquele desespero para tentar solucionar aquele problema. Então tem os dois pontos, né? A tecnologia realmente pode deixar a gente na mão, mas o meu entendimento é que é muito burocrático hoje, é muita informação que precisa ser, né, tratada para poder colocar na nota fiscal. Os empresários estão na correria, ele já tem um contador, então às vezes ele não se preocupa muito, ele confia e tal. Os contadores estão preparados? Quero abrir um parênteses aqui para dizer que meu contador é extremamente competente, eu fico muito à vontade e não tem havido nenhum problema, e é importante que você tenha um contador que tenha essa capacidade. Mas, em geral, os contadores, os contabilistas, eles estão preparados, eles estão se preparando para poder não trazer um transtorno para o cliente? Um prejuízo? Sim, os contadores estão se preparando, estão muito preocupados. Eu acho que todas essas mudanças simultâneas, ele traz um acúmulo muito grande, né, para que o contador também se prepare, né, para atender, né, todos os empresários, todos os contribuintes no Brasil. A minha grande preocupação é essa, Zé Alberto. Está tudo mudando ao mesmo tempo, né? Nós estamos falando de escala 6x1, em relações de trabalho, nós estamos falando de reforma tributária, nós estamos falando em tecnologia, inteligência artificial dentro dos processos, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, imagine dentro de uma empresa contábil onde você tem que estar atento a tudo isso para poder bem orientar o seu cliente, mas também ter, né, o conhecimento, ou pelo menos estar entendendo todas essas mudanças, para que o empresário consiga, porque a grande maioria dos empresários são pequenos. Ele não tem estrutura para fazer todas essas mudanças, contratar profissionais para poder auxiliar nesse momento. Então, tudo isso, Zé Roberto, eu acho que assim, o governo precisava entender, né, que por mais que haja realmente, né, uma necessidade de mudança, o Brasil pede, né, essas mudanças, mas eu acho que as coisas poderiam ser um pouco mais, né, pensadas, para que fossem, né, essa mudança, vamos tratar isso agora, a hora que realmente implantar, vamos tratar disso, tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Isso não tem, né, profissional contábil, não tem empresário que consiga dar conta de todas essas mudanças. Então, falando da classe contábil, sim, né, nós temos visto aí há 2 anos praticamente cursos diários a respeito de todas essas mudanças. Então, esse universo, né, ele está sendo bem atendido. Isso é importante, é muito bom. Gostaria de falar sobre o microempreendedor individual. Me parece que o valor foi alterado, aumentou um pouquinho. Essa é uma cobrança de muita gente, inclusive que tem o MEI. Ainda não, Zé Roberto, está sendo tratado isso, né, em nível de Congresso Nacional. Nós tínhamos um projeto de lei que estava sendo construído, então, dentro do Congresso, para aumento dos limites, tanto do microempreendedor individual, né, como também para as empresas do Simples Nacional. Porque nós queremos que o governo entenda que nós precisamos corrigir um erro histórico, né, de correção desses valores. Nós temos a inflação corroendo ano a ano, né, esses limites que são impostos na legislação. Então, se nós formos observar o limite do Simples de 4.800.000, né, que é hoje, quando ele foi aprovado lá atrás, se a gente for corrigir a inflação de todo esse tempo, nós já estamos falando que ele já está defasado, né, em torno de 50%. Então, ele já deveria estar 50% maior. E isso, né... Isso inibe o crescimento do empresário? Lógico Porque ele que inibe. chega ali e fala assim, não posso avançar porque senão eu caio no outro, aí vou ter prejuízo. Se bem que ele tem que continuar avançando, mas... Ele precisa avançar, mas o impacto é muito grande, não existe grande. uma transição. Então, assim, isso preocupa. Aí o que acontece? Ele acaba criando mecanismos, né, para poder abre uma segunda empresa, ele acaba criando mecanismos para poder não sofrer esse impacto dessa transição. E é isso que o governo não entende, entendeu? É algo que a gente debate, a gente tenta trazer à luz, né, para que exista realmente uma conversa, né, um debate a respeito disso. Então, existia esse projeto dentro do Congresso. E agora o governo mandou um projeto, né, também para ter essa tramitação, e eu acredito em caráter de urgência, ontem mesmo, né, foi tratado disso no Congresso Nacional, né, o nosso presidente também esteve lá, tratando desse aumento, só que o governo quer aumentar somente o limite do microempreendedor individual e não quer corrigir esse erro histórico, né, do limite do Simples Nacional. E é algo que a gente vem debatendo e foi ontem, né, defender essa tese dentro do Congresso Nacional.
O limite do microempreendedor individual, né, eles estão propondo 140 mil, eu acho que ele vai acontecer ainda esse ano, já para o ano que vem, já para 2027. É 80 mil agora, 81, alguma coisa assim? 82 mil, se eu não me engano. Isso. E aí vai para 140 mil, tá? Que está no projeto de lei. E o que a gente quer é que... E no caso do microempreendedor, não é um prejuízo para o sistema? Deixa eu fazer um contraponto aqui, quando você aumenta, porque na verdade ele não paga imposto, não é? E aí ele foge de entrar numa escala que ele vai pagar imposto e que ele vai ter potencial de crescimento. Tem N fatores, foi distorcido totalmente o objetivo do microempreendedor individual, que para mim era um projeto muito bom para tirar as pessoas da informalidade, né? Nós tínhamos lá a pessoa que vendia de casa em casa, nós tínhamos a pessoa que fazia o pão lá na sua própria residência e saía para vender, então tinham os informais, né? E essa legislação ela trouxe essa possibilidade de formalização para ter, né, acesso à Previdência Social, por exemplo, né? E ter uma condição de aposentadoria no futuro. Então, o projeto, né, a concepção da legislação do microempreendedor individual, para mim, foi muito bem feita. Porém, o jeitinho brasileiro, ele foi acontecendo ao longo desse tempo, né, e as pequenas empresas, microempresas, olharam, opa, o microempreendedor individual paga uma taxa única por mês. Ele não paga um imposto sobre, né, a variação do seu faturamento. Então, eu vou lá, vou fazer um MEI no meu nome, um no nome da minha esposa, um no nome do meu filho e tal, e criou, né, deturpou todo o caráter que tinha dentro do MEI. E esse aumento de alíquota, né, esse aumento de limite agora para 140 mil, ele vai trazer ainda mais problemas em cima. Potencializa mais isso. Potencializa, não tenho dúvida disso. Então o governo ele precisava também entender todo o que vem acontecendo, né, com o microempreendedor individual, porque isso inibe, né, o crescimento do próprio microempreendedor, que é isso que a gente quer, né, que ele comece realmente lá pequenininho. É diferente do plano acima. É diferente. Muda, né? Muda. Então, assim, ele tem uma taxa única, né? Ele tem um imposto único, né? Que tá tudo ali dentro de uma guia, né? 80 e poucos reais. Depois ele passaria, né? Depois que ele estoura o limite, ele passa pro regime do Simples Nacional e ele tem até 4.800.000, né? Para poder ir crescendo e a alíquota ela é gradativa, né? Ela vai crescendo conforme o faturamento. Você acha que seria mais justo, de repente, não corrigir o microempreendedor individual para fazer essa, entre aspas, correção, né? Agora acima, o simples, sim, tem que corrigir, porque daí é uma outra situação. Sim. Na verdade, eu acho que tudo que tem limite, ele precisa ser corrigido pela inflação. Assim, todos, independente, justiça. É justo, tá? É uma correção inflacionária, tudo se corrige pela inflação. Então, assim, eu acho que todos os limites, eles precisam ser corrigidos. Agora, não, né, pegar simplesmente e corrigir por, sei lá, interesse político, não sei se é isso que está acontecendo, né, e aumentar esse limite. Nós precisamos entender o contexto, nós precisamos criar essa transição para que o MEI possa realmente fazer, né, valer a saída da informalidade, vem para a formalidade, começa a crescer, ele tem essa transição para o Simples Nacional, que também tem essas correções dos limites, e quando ele virou realmente uma empresa grande, que é isso que a gente quer. Eu quero que o empresário comece lá pequeno e se transforme num grande empresário. E o objetivo do governo também, acredito que seja esse. Mas ele não pode ter esses degraus. Ele não pode sair de uma taxa, né, de 80 e poucos reais para começar a pagar sobre faturamento logo em seguida. Por exemplo, vamos supor, né, que venha a valer os 140 mil. Em janeiro ele faturou até 140, por exemplo. No mês seguinte ele faturou, o agregado dele lá dá 140.001 real. Ele já não paga mais os 80, ele passa, né, a pagar com majoração. Se ele mudar para o regime do Simples Nacional ali, tem um limite de 20% que a gente tem que obedecer. Mas assim, o contexto, o degrau é muito impactante para o empresário que está acostumado com aquele valor de imposto. E no Simples Nacional, para o lucro presumido ou para o lucro real também. Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos criar uma transição mais leve, né, para esse crescimento que vem acontecendo. Mas isso é uma outra discussão. Vamos acompanhando esses desdobramentos e debatendo aqui no podcast do Jornal Paraná, sempre com o objetivo de contribuir para esclarecer aqueles que nos acompanham. Michel, muito obrigado pela presença, pelas informações. Fico feliz aí pelo debate, agradeço mais uma vez o convite, né, e fico à inteira disposição aí de vocês. Diretor de Inovação da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis,
Michel Lopes conversando conosco. Lembrando que você acompanha as nossas entrevistas no canal do YouTube, no YouTube do Jornal O Paraná. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho também. Se você imagina que esse conteúdo é importante para algum empresário, algum amigo, algum parente, encaminhe o link para lá, vai ser importante também. O Michel, com muita propriedade, falou sobre esses assuntos para que a gente pudesse ter mais clareza e entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo no nosso país. Você acompanha as informações no jornal, as informações em geral, as informações no jornal O Paraná, jornal impresso, também no jornal online, oparaná.com.br, nas nossas redes, nas nossas diversas plataformas, no Instagram. Seja um seguidor também, acompanhe no Instagram, depois você vai ver algumas partes dessa entrevista também no Instagram, no Facebook. Obrigado e até o nosso próximo encontro.